Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você: quase metade da população brasileira não faz exercícios físicos regularmente. A pesquisa do Ministério do Esporte deixa em alerta médicos e autoridades em saúde. Os benefícios da terapia ocupacional às crianças com necessidades especiais. Os desafios e as perspectivas econômicas no segundo governo Dilma serão temas de uma palestra no Centro Universitário Franciscano. Os desafios e as perspectivas econômicas no segundo governo Dilma serão temas de uma palestra nesta sexta-feira no Centro Universitário Franciscano. O palestrante será o professor Fernando Ferrari Filho, presidente do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul e integrante do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A coordenação do debate será do professor do curso de Ciências Econômicas aqui da Unifra, José Maria Pereira, que está conosco no Jornal da Unifra para falar sobre este encontro. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Jornal Unifra. Olá a todos. Desde já a gente agradece a sua gentileza de aceitar o nosso convite. De fato, esse encontro, ele vai ter início às 7 da noite, desta sexta-feira, e todos os lugares do auditório já estão preenchidos. Eu gostaria, no entanto, professor, que o senhor trouxesse para a gente, a partir das 7 da noite, o que vai ser essencialmente debatido com o professor Fernando Ferrari Filho e também os principais assuntos, essas perspectivas e os desafios aí do segundo mandato do governo Dilma. Certo. Não, eu acho que o interesse pela palestra despertado foi exatamente pelo tema, que seria desafios e perspectivas do segundo governo Dilma, que é uma coisa que todo mundo está preocupado nesse momento, porque nós estamos no olho do furacão, Então, eu acho que esse tema que despertou a atenção. E, claro, como o Ferrari é economista, ele vai discutir exatamente as questões econômicas, que é, digamos, um aspecto da crise, que hoje a crise é mais ampla do que econômica. Na verdade, uma crise alimenta a outra. A gente tem uma crise política, a gente tem uma crise ética e uma crise econômica, e cada uma delas maximizando a outra, numa espécie de uma bola de neve, e que a população agora vai começar a sentir. A gente já está percebendo isso através do ajuste fiscal lá no governo federal e desse ajuste aqui bastante forte do Rio Grande do Sul. Sim, perfeito. Professor, a gente tem aqui alguns gráficos, até para ajudar, para ilustrar, que fala desse cenário econômico dos governos Lula e Dilma, que vai ser o principal tema, inclusive, da palestra desta sexta-feira. E a gente tem aqui, quando a gente fala em cenário econômico, dificilmente a gente escapa de falar de inflação, professor. Exatamente. E aí a gente tem aqui esse quadro, o pessoal de casa também está acompanhando, e a gente tem aí o sobe e desce da inflação no governo, 6,4% em 2014, é a mais recente que a gente tem aí anotado, e a projeção para 2015, ela inclusive deve superar esses 6,14%. Os indicadores do governo Dilma é o menos pior, Sim. Porque a gente olha, nós pegamos aí o primeiro mandato e o segundo do Lula e o primeiro mandato da Dilma, E a gente vê que realmente começou lá com 9,3, que saiu do Fernando Henrique Cardoso para o Lula. Durante o primeiro mandato ele conseguiu, no final, a economia, o cenário econômico, A gente não pode colocar isso nos ombros de uma única pessoa, mas ele teve um cenário econômico bastante favorável e a inflação se manteve, já no primeiro mandato, bastante baixa. E depois ainda se mantém. Então, o que o Lula entregou para a Dilma é praticamente a mesma coisa hoje. Sim, ainda, Então, é um cenário muito parecido esse até. cenário é mais alto do que a média, Mas ainda é o menos desfavorável, como eu falei. E isso com certeza vai ser conversado, enfim, vai ser debatido na palestra dessa sexta-feira. A gente tem mais aqui, professor, mais detalhamentos, por exemplo, o crescimento econômico relacionando o Brasil e o mundo, o Brasil de verde, o mundo aí nessa cor lilás, Dá para se dizer assim, olha só. E aí a gente vê que parece que a nossa economia, enquanto a nossa economia subia, a economia mundial não acompanhava, mas depois invertia-se. E nesse momento, por exemplo, 2014, 2015, aí a gente tem a economia brasileira em declínio, a economia
economia mundial em ascensão. A gente vê que há uma inflexão na crise financeira global de 2008, 2009, mas logo a economia brasileira se recupera. Isso aqui nós estamos no final do mandato do Lula, né? Então essa é a impressão que fica. Mas depois que a Dilma assume, a gente vê que só cai, né? Quer dizer, se pegar lá de 2010 praticamente. 2010 para cá, ela assumiu em 2011, né? A gente vê que é só queda. Então esse é um dos piores indicadores e mostra que a situação da economia brasileira é pior do que a média dos demais países. Perfeito. Mais uma tela a gente tem aqui. E a carga tributária bruta, professor, essa aqui é um motivo de muita discussão, seja na Câmara, no Congresso, no nosso dia a dia. E vai aumentar mais ainda. Na roda de cafezinho, na roda entre amigos, é a carga tributária. E a gente viu que a inflação ou mesmo o crescimento econômico ainda oscila, sobe, desce. Sim. Mas aqui só sobe. Exatamente. E depois que sobe não cai mais. Quer dizer, a gente saiu lá de 1986, que é do Plano Cruzado, com pouco mais de 20% da renda de carga tributária. Hoje nós estamos chegando a 36% da renda bruta. Sim, bom, aqui o senhor tem governo Sarney, governo Collor, Itamar, tem governo Fernando Henrique, Dilma e Lula. E todos eles fizeram a mesma coisa, todos eles aumentaram impostos. Essa é a conclusão. E agora vão fazer a mesma coisa de novo, né? Porque vão cortar gasto, mas vão aumentar impostos, no final das contas, né? Porque cortar gasto é muito mais difícil politicamente, né? Claro. Mais uma tela que a gente tem na sequência, que é o superávit primário, que isso é muito importante também para a economia nacional, e aqui a gente observa também, professor, que nós atingimos em 2014 já um patamar negativo. O que vai ser falado sobre isso na palestra dessa sexta-feira? Esse aí é o pior indicador de todos. Esse é o pior indicador. Porque o que significa que, apesar do crescimento dos impostos, como a gente viu no gráfico anterior, a diferença entre receita e despesa do governo, que é exatamente o chamado superávit primário, cada vez vem diminuindo mais. Então, observe que a gente tinha lá em 2005 quase 4%, isso aí na média, né? Isso nós estamos aqui em 2005 ainda no primeiro governo Lula. Sim. Isso caiu vertiginosamente e, sobretudo, no governo Dilma, vem caindo vertiginosamente e fechou negativo em 2014. Quer dizer, na verdade, a receita é menor do que a despesa. Se a receita é menor da despesa, como pagar a dívida? Exato, né? Fica muito Por isso complicado. que a meta do superávit primário da Dilma esse ano foi modificada para 0,15 e provavelmente vai ser negativa. Então isso é a grande preocupação, porque se o governo não tem receita para pagar os juros da dívida, ele vai ter que fazer mais dívidas ou aumentar impostos. Tá, né? certo. Então, aparentemente está fazendo as duas coisas, né? Sim. Menos aqui no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul não tem nem mais condição de fazer dívida, né? Porque não tem crédito. Né? Claro. Professor, quero aproveitar a sua presença aqui, porque a gente conversava nos bastidores sobre o seu livro, né? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre economia, sobre todo esse cenário aí, pode acompanhar esse livro aqui do professor José Maria Pereira, Economia Brasileira Contemporânea, né? Que faz sim uma análise aí da política econômica dos governos Lula e Dilma e que é o tema principal, né, o tema central da palestra dessa sexta-feira. Antes um pouco dessa crise, mas essa crise já era uma crise anunciada, né? Sim. Só a presidente Dilma que diz que não conseguia. Mas a gente já sabia, nós mesmos aqui na TV Unifra, no programa Contraponto que a gente faz, quase há 2 anos atrás, já alertava que a questão fiscal era problemática, né? Sim. Então... Rapidinho sobre o professor Fernando Ferrari Filho. Ele tem uma ligação muito forte com a região aqui, né? Ele é filho, aqueles tem um pouco mais de idade, talvez se lembrem, ou quem procura hoje a história aqui de Santa Maria, do Rio Grande do Sul mesmo, é o Fernando Ferrari, né? Que foi deputado federal aqui pelo Rio Grande do Sul. Ele nasceu aqui em São Cepé, o pai dele. E que faleceu numa tragédia, foi um acidente aéreo, né, que ele faleceu. E o Ferrari é filho dele, nasceu no Rio de Janeiro, mas é filho dele. Uhum. E ele há muito tempo está aqui no Rio Grande do Sul e é professor de economia da URGS. Inclusive o pai dele dá o nome a uma das avenidas mais importantes aqui de Santa Maria, aqui né? de Santa Maria. Tá certo. Exatamente. Professor, muito obrigado pela presença aqui no Jornal Unifra e uma boa palestra nessa sexta-feira a partir das 7 horas da noite aqui no Conjunto 3 do Centro Universitário Franciscano. Muito obrigado. Um grande abraço, hein? Obrigado pela participação. Olha, a seguir o Jornal da Unifra traz uma reportagem sobre os hábitos que contribuem para o sedentarismo e, consequentemente, podem levar a pessoa à obesidade. É 1 minutinho de intervalo e a gente já volta. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades.
Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo o que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Nesta sexta-feira, dia 28, acontece em Santa Maria o primeiro encontro de advogados cristãos. A ideia é debater o contexto da ética jurídica e cristã, o direito penal e a ressocialização do sistema penitenciário atual, além de analisar um novo modelo ao cumprimento de penas judiciárias. Quem quiser participar do encontro deve fazer a inscrição na NB Assessoria Jurídica, que fica na Rua Doutor Bozano, número 311. O evento será realizado no Templo das Nações, localizado na Avenida Presidente Vargas, número 377. Ficar muito tempo sentado à frente do computador ou abusar de assistir à televisão são hábitos que podem caracterizar uma vida sedentária. Especialistas alertam que esse estilo de vida moderno pode causar sérios danos à saúde. Se você ainda não tem noção do risco que corre tendo hábitos iguais aos que eu acabei de citar, ou até parecidos, preste muita atenção nesta reportagem. A ausência de atividades físicas e alguns hábitos da população, como a má alimentação e o sedentarismo, aumenta os índices de doenças cardíacas, diabetes e hipertensão. Mas será que com a correria do dia a dia está sobrando tempo para a prática de exercícios físicos? Eu faço muito esporadicamente umas caminhadas. Eu jogava futebol, tudo, mas de um ano para cá engordei 16 quilos. Exemplos como o de Marco Antônio vêm preocupando os médicos. A falta do hábito de se exercitar resulta em sérios problemas na saúde pública dos brasileiros. Pesquisa divulgada pelo Ministério do Esporte aponta que o sedentarismo atinge 45% da população. O sedentarismo em si é causado pelo estilo de vida moderno, né? Pouco tempo para se exercitar, muito tempo no trabalho, cansaço bastante no trabalho, né? Mas nem todos os índices são negativos. Segundo este educador físico, muitas pessoas estão começando a procurar as academias em benefício à saúde e não tanto pela questão estética. Essa mudança de hábito ela é muito importante para a pessoa pensar na sua rotina como um todo, né? Se tiver com uma condição de ir a pé para o trabalho, de ir de bicicleta, tentar tornar o seu dia mais ativo e não depositar todas as fichas naquela horinha de treino. Júlia é um exemplo desta nova conscientização. A estudante optou pela academia há 7 meses e já nota o aumento no bem-estar. Eu comecei pela saúde e também pela estética, né? Faz muito bem, faz bem para o corpo, faz bem para a alma, é bem... Para aqueles que evitam qualquer tipo de custo com academias, medidas básicas fazem com que você combata o sedentarismo. A exemplo de trocar o elevador pelas escadas. Os especialistas dão outras dicas para quem não tem tempo de ir para a academia, sair do sedentarismo e tornar a vida mais ativa. Quando você, por mais que não seja algo muito extenuante, quando você pratica pelo menos uns 10, 15 minutos seguidos de exercício, isso se soma, né, ao tempo total do exercício do dia a dia. Isso facilita para você lutar contra o sedentarismo e já vai agindo em favor do teu organismo. Agora chegam os destaques do programa Informação, que é produzido e apresentado por alunos do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Vamos então chamar o Pedro Corrêa. Olá, Pedro. Olá, Jareta, tudo bem? Um dos destaques do nosso programa desta quinta-feira é o Minha Casa Minha Vida. Vai ser aberta uma CPI para investigar o programa aqui em Santa Maria. E ainda vamos falar sobre o desfile do dia 20 de setembro. Em função de ser proibidos equíneos no dia 20 de setembro no desfile, 12 CTGs aqui de Santa Maria já disseram que não vão desfilar. E ainda, o Piratini busca alternativas para não ter que aumentar o ICMS. Essas e outras notícias você acompanha a partir das 8 horas da noite no programa Informação, que vai ao ar aqui mesmo, pela Rádio Abionifra, no site radionifra.org. Um abraço, Jareta! Um abraço, Pedro, um bom programa para você. A seguir, os benefícios da terapia ocupacional às crianças com necessidades especiais. Antes, a previsão do tempo para esta sexta-feira.
Sempre me dei bem em física e matemática. Os números são meus companheiros. De fórmula em fórmula, eu calculo os meus sonhos. Porque a minha aspiração é ser engenheiro. Quinta Mostra das Profissões do Centro Universitário Franciscano. Conheça os cursos da instituição, tire dúvidas e escolha a sua profissão. Dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no Conjunto 3, em frente à Igreja do Rosário. Quinta Mostra das Profissões. As suas aspirações encontram-se aqui. Você que assiste ao Jornal da Unifra deve ter visto a reportagem que exibimos essa semana sobre a importância do acompanhamento da fisioterapia no desenvolvimento dos pacientes infantis que apresentam necessidades especiais. Hoje a gente mostra como a terapia ocupacional também pode trazer benefícios às crianças e ainda de que forma os pais podem procurar pelo serviço aqui no Centro Universitário Franciscano. Atividades lúdicas e estímulos que auxiliam no desenvolvimento sensorial, motor e cognitivo. A terapia ocupacional é uma aliada na reabilitação de crianças com necessidades especiais. A advogada Sandra traz a filha para ser atendida no laboratório de práticas da instituição. Carolina, de 1 ano e 8 meses, possui uma lesão neurológica. O acompanhamento de terapia ocupacional, aliado à fisioterapia, já traz bons resultados. A parte sensorial, né? As mãozinhas dela, ela tem conseguido pegar mais brinquedinho, alimento, como bolachinha, assim. O atendimento é muito bom, as crias acompanham ela direto, a gente se comunica até por rede social se precisar, para mandar a notícia da Carol, o atendimento é muito bom mesmo. Durante a sessão de terapia ocupacional, os pacientes são estimulados em brincadeiras que contribuem para a melhora do desempenho ocupacional, que são as atividades realizadas no cotidiano das crianças. Os atendimentos, então, com as crianças aqui, eles são totalmente lúdicos, né? Pensando que muitas vezes as crianças que têm algum problema neurológico, né? O brincar acaba ficando de lado, né? De certa forma, por elas não conseguirem, né? Os pais são orientados ao que fazer, né? O que é bom em casa, que tipo de estímulo, como brincar, de que forma, né? Como alimentar, né, seu filho, ajudando, né, a criança a pegar a colher, né? De que forma que é melhor. Mas não são somente os pacientes e os familiares os beneficiados pelo Laboratório de Práticas de Terapia Ocupacional. Os acadêmicos do curso também têm a oportunidade de contribuir com serviços e, ao mesmo tempo, vivenciar a profissão na prática. A experiência é maravilhosa, né? A gente só tem a crescer profissionalmente, né, academicamente. E assim, tanto pessoal, assim, a gente atende várias demandas, então várias patologias, e a gente só tem a aprender mesmo com os pacientes, com os familiares, né, e com os professores e com o grupo de estágio também. O Laboratório de Ensino Prático de Terapia Ocupacional está localizado no 2º andar do prédio 17, que fica no Conjunto 3, Rua dos Andradas, número 1250. Os serviços ocorrem nas segundas-feiras, da 1h30 às 5 da tarde, e nas terças e quartas-feiras, das 8 às 11h30 da manhã. Interessados em agendar atendimentos devem entrar em contato pelo telefone 3025 90 84. A gente saber que pode contribuir para o desenvolvimento das crianças é muito gratificante. Olha, na madrugada, mais precisamente 2 horas da manhã, a Maria Portela vai estar nos tatames de Astana, no Cazaquistão, lutando no Mundial de Judô pela categoria médio feminino. Vamos dar uma olhadinha aqui no chaveamento, contra quem ela começa lutando. Ela começa enfrentando a australiana Ayof Kuglan. E se ela passar dessa luta, né, ela passa já para as oitavas de final para enfrentar a Andrea Pu, a mexicana, que também for adversária dela no Pan-Americano. Bom, aí depois, no caminho,
tem gente muito forte aí, mas a Maria Portela é guerreira. Por exemplo, a Esquelita Zupantic, medalha de ouro no Pan-Americano de Toronto, pode ser adversária da Maria Portela. Lembrando que as lutas começam às 2 da madrugada, horário de Brasília, já por volta de 11 horas da manhã lá em Astana. E as finais, ou seja, a definição de quem vai ser o campeão, acontece a partir das 8 horas da manhã desta sexta-feira, horário aqui de Brasília. Nessa sexta-feira tem também reestreia na programação da TV Unifra. É o Unifra Entrevista, que irá ao ar a cada semana, destacando assuntos do cotidiano e fatos que marcam a vida da comunidade. O trabalho realizado também pelo Centro Universitário Franciscano e também por Santa Maria. E quem antecipa o primeiro tema é a produtora do programa, a Laís Giacomelli. Olá, Jareta! Na reestreia do programa Unifra Entrevista, o tema é a influência da teledramaturgia na personalidade das crianças. Quem vai conversar com a gente é a psicóloga Lisiane Casales. É nesta sexta-feira. A gente aguarda vocês e você, Jareta, que vai estar aqui com a gente. Com certeza. Obrigado, Laís. Vou estar sim, com certeza. Olha, o Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Um grande abraço a todos. Até mais.